Bem-vindos novamente. Vamos começar aqui mais um capítulo, capítulo 5, que trata de gases. Essas apresentações PowerPoint são da editora e do autor, o Raymond Cheng. Está disponível, né, para fins didáticos pela editora, que estamos usando com autorização. Vamos lá. Gases é um estado físico da matéria, está muito presente em nossas vidas, tanto no oxigênio que respiramos, como no ar atmosférico que nos circunda. Também está na cápsula dos mergulhadores, está no airbag dos carros e possui importantes propriedades, importantes informações que temos para tirar dos gases, que são úteis para entender melhor muitas reações químicas, muitos fenômenos químicos, e também tirar muitas conclusões importantes e construir a ciência. Vamos lá. Então, inicialmente aqui, podemos ver que os elementos que existem, todos os elementos em teoria, poderiam estar no estado sólido, líquido e gasoso, todos eles. Porém, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus centígrados e uma atmosfera de pressão, apenas esses elementos em azul estão no estado gasoso. Então são poucos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro. Né? O bromo é líquido, o iodo é sólido e os demais são sólidos também, com exceção do mercúrio, que é líquido, que está aqui. Os gases nobres, né, são elementos inertes que não reagem, eles existem no seu estado atômico, portanto gasoso. São os elementos da família 8A aqui: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Então, relativamente poucos elementos gasosos, né, que existem na nossa tabela periódica, nas condições normais de temperatura e pressão, 25 graus centígrados e uma atmosfera. Se formos aquecendo, e também podemos reduzir a pressão, todos esses elementos podem passar para o estado líquido e estado de gás, dependendo da temperatura que for aplicada, e pressão, né? Quanto menor a pressão, melhor. Mais fácil passar uma substância para o estado de gás quando a pressão é reduzida. Aqui algumas substâncias encontradas, né, como gás, a uma temperatura de 25 graus e uma pressão de uma atmosfera. Então, o hidrogênio molecular, lembre-se que o hidrogênio não existe no estado atômico, ele liga-se um hidrogênio ao outro para formar moléculas, né, assim como o nitrogênio, que compõe nossa atmosfera. 78%, né, dos gases que compõem nossa atmosfera é nitrogênio. Oxigênio também está na atmosfera, o ozônio na alta atmosfera. O ozônio é resultado da, né, radiação ultravioleta, que converte o oxigênio em O3. Isso acontece na alta atmosfera. O flúor, ele também existe no estado de gás, né, também, mas é pouco, né, é pouco usual encontrar flúor. Ele se forma apenas em condições especiais, mas é uma substância no estado gasoso. O cloro também, gasoso, também se produz cloro gasoso em algumas reações químicas. E os gases nobres aqui: o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Alguns compostos aqui são elementos, né, formados por elementos químicos no seu estado elementar, como o hélio, tal, né, o xenônio, gases nobres, e no estado combinado, né, são estados são substâncias elementares, né, formadas por um único elemento químico. Aqui o oxigênio em seus dois estados alotrópicos. Existem compostos já. Quando é composto, é composição de dois ou mais elementos químicos. Então, ácido fluorídrico é um gás também, o ácido clorídrico é um gás, o monóxido de carbono, né, uma substância venenosa, que se forma às vezes da combustão parcial da gasolina ou do carbono, e o CO2, que é o dióxido de carbono, que é o elemento mais poluente que produzimos atualmente, que é a queima dos combustíveis.
uma oxidação total. Então, uma oxidação parcial de combustível produz um monóxido, que é venenoso porque se liga na hemoglobina e de uma forma irreversível, o que compromete o funcionamento da hemoglobina, que é transportar o oxigênio do pulmão para as células. Então, se a pessoa estiver respirando monóxido de carbono, o monóxido de carbono é que vai se ligar com a hemoglobina e vai envenenar a molécula de hemoglobina, vai inutilizar a molécula de hemoglobina porque não vai mais se desconectar dela. O dióxido de carbono se liga também, mas de uma forma mais flexível, ou seja, reversível. Então ela se liga e se desliga dependendo da pressão, né, da concentração de dióxido de carbono. Uma reação reversível com a hemoglobina. O metano é um gás que se forma de atividades microbianas, principalmente da pecuária, ou seja, os ruminantes, o gado, eles se alimentam da relva e depois existe produção de metano enquanto eles vão digerindo esse alimento, essa celulose. E é resultado de, né, são micro-organismos que estão no rumen, né, que é um recipiente similar ao nosso estômago, muito maior, em que eles acumulam durante o dia uma quantidade enorme de alimento, de relva, e durante a noite eles ficam regurgitando, mastigando e voltam a engolir. E depois de feito isso, os micro-organismos que fazem parte, que estão no interior do rumen, vão digerindo essa celulose e produzindo metano. O metano tem um efeito estufa muito mais poderoso do que o CO2, então também é muito que causa muito dano aí à atmosfera também. E ele também é uma assinatura da presença de vida. Normalmente não se conhece uma fonte de metano, né, na Terra que não seja por atividade orgânica de seres vivos. Então, a presença de metano sempre é um achado importante fora do planeta Terra como um indicativo de presença de vida. Então, se foi encontrado, por exemplo, sinais de metano em Marte, o que animou muitos cientistas. Metano. Também ele é um gás dos pântanos, que também é resultado da decomposição de matéria orgânica por micro-organismos que produzem metano. A amônia também é um gás, né, uma substância gasosa. O óxido nítrico, ou monóxido de nitrogênio, o dióxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio, né? Óxido nitroso, né? Aqui é o dióxido de nitrogênio e o óxido nítrico, né? Então são vários estados de oxidação do nitrogênio, todos no estado gasoso. Esses gases, quando reagem com a umidade do ar, eles formam ácido nítrico, ácido nitroso, que precipita como chuva ácida. O mesmo podemos dizer do enxofre, do dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre também sai do escapamento dos carros e quando reagem com a água da atmosfera forma ácido nitroso, também promovendo a chuva ácida. O gás sulfídrico, ele é normalmente resultado da decomposição de substâncias sulfurosas que contêm enxofre. Então, cebola, quando a decomposição da cebola, durante a digestão se produz esse gás, né? Tem um odor horrível, e devido então à presença desses ácidos sulfídricos, né? Ou hidrogênio, hidreto de enxofre. Né? E aqui temos o gás cianídrico, que é um gás também venenoso, tal como o CO, né, o monóxido de carbono. Ele também se liga, né, o grupo cianeto se liga à hemoglobina de forma irreversível e a pessoa morre asfixiada se ela respirar esse gás. Não por ser um ácido, né, o ácido é relativamente fraco, mas sim pelo grupo cianeto
se ligar à hemoglobina irreversivelmente. Como o gás cianeto, o ácido cianídrico, ele é considerado um gás, ainda que a temperatura de 25 graus ele ainda é um líquido. Ele só passa para o estado de gasoso, de vapor, a 26 graus centígrados. Então, praticamente, mas como a temperatura está muito próxima, a temperatura do ambiente está muito próxima dos 26, então já se considera que ele já praticamente começa, é como se considerar a água 99 graus centígrados, já está bem próximo, ela começa já a passar para o estado de vapor. Então ele é considerado praticamente como uma substância gasosa. Características físicas dos gases. Então já temos intuitivamente informações, já conhecemos intuitivamente as propriedades dos gases. Os gases assumem o volume e o formato de seu recipiente, tal como os líquidos. Se você colocar água num recipiente cilíndrico, ele vai tomar o formato cilíndrico. Se você colocar água num recipiente quadrado, ele vai tomar a forma do cubo, E assim por diante. Os gases também ocupam toda a extensão do espaço do recipiente que o contém. Os gases são o estado mais compreensível da matéria, ou seja, você pode fazer pressão sobre o gás e ele altera seu volume. Podemos fazer isso, e já devemos ter notado em várias circunstâncias, que você pode comprimir os gases, e eles diminuem de volume. Se colocar um pouco de tampar a ponta de uma seringa e pressionar, você vai ver que ele é bastante compreensível. Se tentar comprimir um sólido, é mais difícil. Com grande pressão, você consegue marcar uma moeda com uma estampa, mas necessita de muita pressão dos gases e se consegue uma pequena variação de volume dos sólidos. Os líquidos são mais compreensíveis do que os sólidos, porém menos que os gases, os líquidos. Mas são menos visíveis, por serem muito maleáveis, é difícil verificar, mas também são compressíveis. Com pressão você consegue alterar o volume dos líquidos um pouco melhor que os sólidos, porém menos que os gases. Gases se misturam uniformemente e completamente quando confinados ao mesmo recipiente. Então, se você colocar gases diferentes no mesmo recipiente, eles vão se formar uma mistura homogênea, uniforme. Isso significa que se forma uma solução gasosa. A definição de solução é isso: uma mistura homogênea, uniforme, homogênea, sem fases. Você não consegue distinguir as fases. Então é uma mistura homogênea de gases. Todo gás, independente de sua natureza, quando misturado, forma essa mistura uniforme, homogênea, ou também chama-se solução gasosa. Então isso é comum também aos gases. Líquidos podem se separar. Você coloca óleo com água, separa, gasolina na água. Porém, gases não. Gases sempre se misturam. Se você pegar vapores ou gases de metano ou da própria gasolina, aquecer até ela virar gás, aquecer a água até virar gás e juntar os dois gases, eles vão se misturar de forma homogênea, apesar de ser substâncias diferentes, elas se misturam de forma homogênea, formam uma solução gasosa. Gases têm densidade muito menores do que líquidos e sólidos. Claro, nós enchemos os balões meteorológicos, os balões de passeio recreativos, com gases, gases como o hidrogênio, que é um gás mais leve, o próprio argônio, o hélio, são gases muito leves. O próprio ar quente é mais leve do que o ar frio, então usamos gases normalmente são muito leves, eles conseguem flutuar, levantar, subir na atmosfera por isso. Enquanto os líquidos são mais pesados, eles tendem a afundar. Os sólidos mais ainda. Os gases são dos três estados físicos, são os mais leves. São os mais leves deles. Então, para o mesmo volume de gás,
Se você pegar 1 litro de gás, 1 litro de uma substância sólida qualquer e 1 litro de uma substância líquida qualquer, o gás vai pesar sempre muito menos. Está aqui um gás, um exemplo de um gás que note que ele ocupa todo o recipiente, toma a forma do recipiente, portanto, é o dióxido de nitrogênio, é um gás de coloração acastanhada, avermelhada, e ele realmente é um gás que tem uma certa densidade. Todo gás tem uma densidade diferente um do outro, por causa que os membros que o compõem têm massas diferentes, mas são sempre muito mais leves do que o estado líquido e sólido. Bom, um tema muito importante que é o tema da pressão. Pressão. O que é a pressão? A pressão é o peso ou a força, que é exercida sobre uma superfície. Então, quando você coloca a sua sola de sapato sobre o piso, todo o seu peso, toda a força com que a terra traz seu corpo, está sobre aquela superfície da sola do sapato. Se você deitar, se você colocar um objeto ali debaixo do seu pé, ele vai ser esmagado pelo seu peso. Porém, se você deitar, já será as suas costas que vão uma superfície muito maior do seu corpo que vai ficar sobre o piso. E no caso, a pressão vai ser menor. Então o poder de esmagar já é reduzido, ainda que o peso, a força é igual, mas a superfície aumentou. Então, a pressão, quanto maior a área, a força, o peso do seu corpo continua o mesmo. Força aqui em cima no denominador, o numerador continua igual. O denominador é a área sobre a qual essa força está sendo exercida. Então, se for a sola do sapato, é uma área bem pequena, apenas a área da sola do sapato. Agora, se você estiver deitado, é sobre todo esse peso se distribui pela superfície das suas costas, sobre o solo. Então já diminui a pressão, já não tem o poder de esmagar tão grande. Quando a gente pega uma agulha, a ponta da agulha é tão pequenininha, a área da ponta da agulha é tão pequena que uma pequena força faz com que a pressão existente na ponta da agulha seja muito grande. Certo? Agora, se você pegar, em vez de ser uma ponta de agulha, ser uma tarraxa ou algo diferente, já você não consegue a mesma pressão. Então, a área, quanto menor a área sobre a qual se exerce uma força, a pressão aumenta. Então, a pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Quanto menor a área, maior a pressão. A ponta do ferrão de uma abelha não é tão forte a força com que a abelha pressiona o seu ferrão, mas a ponta dela é muito pequena. Então a força é pequena, mas a área é muito pequena. Então, resultado, a pressão na ponta do ferrão vai ser muito alta, por isso que penetra. Então é isso aí. Aqui temos a pressão exercida pela atmosfera, que é uma força que está pesando sobre o líquido aqui numa cuba. Essa pressão faz com que o líquido suba para dentro da cuba até atingir uma certa altura. Se tratando de mercúrio, faz subir até 76 centímetros, certo? E o que existe aqui? Vácuo. Por quê? A pressão atmosférica vai do nível do mar, onde estamos agora, até chegar na estratosfera, onde tem vácuo também. Só que o peso são aproximadamente uma coluna de ar de 500 km de altura. Então, essa pressão exercida pelo peso de 500 km de ar, esse 500 km de ar está pesando sobre a superfície desse líquido dentro dessa cuba, fazendo que o líquido suba até essa altura aqui. Se nós estivéssemos na Lua, a pressão é quase zero, então o líquido desceria. Ficaria praticamente ao nível externo. Se estivéssemos em Marte, cairia
aproximadamente a 1/3 do que existe aqui. Em vez de 76, seria aproximadamente 25. Se tivéssemos em Júpiter a atmosfera e colocássemos esse aparelho, que é um barômetro, ele faria com que o líquido subisse aqui dentro a uma altura muito maior que 76 centímetros. Ou seja, se você usar apenas uma cuba de 1 metro, ele não vai descer nada, ele vai ficar totalmente cheio. Para começar a descer, você vai ter que fazer um tubo desse, em vez de ser de 76 centímetros, vai ter que ter 5 metros, 3 metros, para ele começar lá por 3 metros, 4 metros, é que ele vai começar a descer um pouquinho. Porque a pressão que faria, que é exercida do lado externo, faz com que o líquido suba muito mais que 76 centímetros se estivermos na superfície de Júpiter ou de Vênus. Então, o que vemos aqui é o seguinte, é um líquido. Se fosse água, a pressão atmosférica faz a água subir no interior desse tubo até uma altura de aproximadamente 10 metros. Então, se eu quisesse construir um barômetro de água, eu precisaria de um tubo desse de 10 metros de altura, porque a pressão atmosférica faria a água subir aqui dentro em direção ao topo. Claro que aqui tem que ter vácuo, foi retirado o ar, né? Como se alguém tivesse colocado um canudinho aqui e aspirado o ar aqui de dentro. Então, a pressão faz o líquido subir até 10 metros, o resto é vácuo. E, como fica inviável usar um barômetro com água de 10 metros de altura, resolveram colocar mercúrio, porque o mercúrio é muito mais pesado que a água, quase 14 vezes mais pesado que a água. Então, em vez de ser 10 metros, vai ser 14 vezes menos. Então, 1 metro já é o suficiente, porque o mercúrio, essa coluna de 76 centímetros de mercúrio aqui, que é um líquido, né? Um líquido pesado, muito pesado, pesa tanto quanto uma coluna de 10 metros de água. Então, se você colocar 10 metros de água, né? Conteúdo, né? 10 metros de água que possa estar ocupando esse tubo numa balança e colocar 76 centímetros de líquido mercúrio, né, que está ocupando essa coluna aqui até essa altura, vai pesar a mesma quantidade, o mesmo peso, certo? Então, por isso que se usa mercúrio, que daí se faz um tubo menor. Então, esse é um barômetro antigo, né, um método antigo de se medir a pressão atmosférica. Então, se você preferir, força, o que é a força? A força é a massa vezes a aceleração. Isso aqui vem da lei de Newton, né? Da primeira lei de Newton, da inércia. Então você pode, em vez de colocar força, colocar a massa e a aceleração da gravidade. Daí você tem, em vez da força, o peso de um objeto. Você pode colocar aqui em cima. A unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal. O Pascal é 1 Newton por metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado. Se simboliza assim por PA, Pascal. E uma atmosfera é a pressão que está sendo exercida aqui na cuba para sustentar uma coluna de mercúrio de 76 centímetros, ou mesma coisa que 760 milímetros de mercúrio. Também é chamado 760 Thor. Cada Thor é 1 milímetro de mercúrio. Thor de Torricelli, né? Um cientista italiano. Uma atmosfera é a mesma coisa que 101.325 Pascal. Certo? Então tem uma coluna de ar aqui que vai desde 500 km de altura, é a nossa atmosfera, né, que vai desde o vácuo da exosfera, o vácuo que existe, né, no espaço sideral. Então vai desde o vácuo lá de cima até chegar na superfície da Terra. Quando você quer sentir o peso ou a pressão de uma coluna de ar, você enche um tubo de PVC com água, 1 metro, 2 metros, enche ele e coloca a mão
no fundo e vira, deixa na vertical, e você vai sentir o peso daquela pressão que a água está exercendo sobre sua mão. Se você quiser conhecer a pressão de uma atmosfera, você coloca pega um tubo de PVC e enche até atingir uma altura de 10 metros de água. Daí você tenta segurar embaixo com a mão para ver. É uma pressão bastante elevada, né? Essa pressão de uma coluna de 10 metros de água equivale ao mesmo peso de uma coluna de ar de 500 quilômetros de altura, que é a pressão atmosférica, né? Uma coluna de ar que está sobre nós agora. É como se estivéssemos dentro de um oceano, só que em vez de ser mergulhado num oceano de água, estamos mergulhados num oceano atmosférico, de gases, né, atmosféricos. A água, é claro, é muito mais pesada. O gás, a impressão que temos é que não tem peso, mas ele tem peso também. E quando você pega uma coluna de 500 km de ar, ele vai pesar. Ele pesa tanto quanto uma coluna de 10 metros de água, que pesa tanto quanto uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, porque o mercúrio é 10, 13, 14 vezes mais pesado que a água. Você também vai sentir essa pressão de uma atmosfera, digo uma atmosfera adicional, né, porque a gente já está vivendo sobre uma atmosfera. Se quiser sentir uma pressão adicional de uma atmosfera, você mergulha 10 metros de profundidade na água. Você vai sentir pressão no seu corpo de uma atmosfera. Existem vários vídeos no YouTube de ciência que mostra um mergulhador descendo a 10 metros de profundidade carregando uma lata vazia de plástico ou de metal e vê que a lata vai sendo esmagada. Então é a pressão de uma atmosfera, equivale a 10 metros de profundidade na água. E essa pressão é que faz o líquido, né, descer até 76 centímetros quando se trata de uma coluna de mercúrio. Então, nível do mar é uma atmosfera, certo? Ao nível do mar nós temos uma atmosfera. Se você subir sobre uma montanha do Himalaia ou uma montanha qualquer, a pressão vai reduzindo, vai diminuindo, à medida que você vai subindo na atmosfera. 4 milhas, meia atmosfera. Note que as primeiras 4 milhas já diminui bastante a pressão, né? Já vai diminuindo, né? Acontece que ela tem um efeito maior nos primeiros 1.000 metros, 2.000 metros, que vai diminuir bastante. Depois a diminuição é bem gradual, bem mais lenta. Então aqui temos um exercício. A pressão fora de um avião voando em alta altitude cai consideravelmente abaixo da pressão atmosférica padrão. Claro, né? Quanto mais você sobe na atmosfera, menor é a pressão. É como se você, em vez de estar a 10 metros de profundidade dentro do mar, dentro de um lago, você subisse, né, para um nível mais elevado. Então a pressão diminui. Então, também quando a gente sai desse oceano gasoso em que a gente está mergulhado e vai para a tona, que seria 500 km de altura, quando os gases da atmosfera desaparecem quase que totalmente, daí você já não tem mais pressão. Portanto, continuando, o ar dentro da cabine deve ser pressurizado para proteger os passageiros. Claro, se você sobe em altas altitudes, a concentração de oxigênio diminui, a temperatura diminui, a radiação solar se torna mais nociva, por causa que não é absorvida pelos gases. Então é claro que dentro do avião tem que ser mantida a pressão atmosférica para que as pessoas não tenham falta de ar. Então, e também para não haver essas flutuações tão grandes de pressão. Mesmo assim a gente sente alguma coisa às vezes no avião, um estapido no ouvido, mas de forma geral a pressão é praticamente idêntica à pressão ao nível do mar ou do local que você saiu de avião.
que seria uma atmosfera. Então, quando você sai e sobe, a pressão no interior do avião é elevada, muito mais elevada do que a pressão externa, porque ele está muito alto. E claro, se um vidro se romper de uma dessas janelas, o ar vai sair como se fosse de uma champanhe. Então, se você tiver, todo o material vai ser expelido por essa abertura. Qual é a pressão nas atmosferas na cabine se a leitura do barômetro é de 688 milímetros de mercúrio? Então, qual seria a pressão? É uma regra de 3 direta, por assim dizer. 760 milímetros equivale a uma atmosfera. Ele quer saber em atmosfera quanto que equivale a 688 milímetros de Hg. É uma conversão de atmosferas para milímetros de Hg. Se você pode usar o fator de conversão, sabemos que 76 centímetros de Hg vale uma atmosfera, ou 760 milímetros de Hg vale uma atmosfera. 688 vai valer X, ou multiplica simplesmente pelo fator de conversão. O fator de conversão é esse aqui. Se você quiser transformar atmosferas, milímetros de Hg em atmosfera, você coloca milímetros de Hg embaixo. Se você quiser transformar a atmosfera em milímetros de Hg, você inverte essa fração e coloca a atmosfera embaixo. Como ele quer saber a resposta em atmosferas, e ele te deu milímetros de Hg, ele te deu 688 milímetros de Hg, ele quer saber a resposta em atmosferas, deixa a atmosfera no numerador e milímetros de Hg no denominador. Esse é o fator de conversão. Você usa desse jeito para converter milímetros de Hg em atmosfera, que você vai cortar aqui. Se você quiser saber, foi dado o valor em atmosfera, você quer saber em milímetros de Hg, você inverte essa fração. Você coloca a atmosfera embaixo, milímetros de Hg em cima, que vai ser o que vai permanecer. O que está em cima, sempre, a unidade que está em cima é o que permanece. Então, esse fator de conversão pode ser usado nessa fração com atmosfera no numerador, milímetros de Hg no denominador, ou fazer o inverso, inverter a fração, colocar milímetros de Hg em cima, 760 milímetros de Hg em cima e uma atmosfera embaixo. A pressão na cabine é dada por... Então você multiplica 688 vezes o fator de conversão. Esses fatores de conversão são úteis porque te obriga a trabalhar com as unidades. E você, ao simplificar as unidades, você já obtém a resposta na unidade desejada. Então, quando se resolve uma questão de prova, vestibular, que seja, você não pode colocar só o valor numérico, você tem que colocar a unidade. Se não colocar a unidade, não tem sentido, um número. É 0,905 o quê? Centímetros, quilômetros, horas, é corrente, volts, watts, o que é isso? Então tem que saber, é atmosferas. Então usem esses fatores de conversão, aprendam a usar, e sempre fator de conversão é muito importante, fácil, direto para usar em unidades. Conversão de unidades, atmosfera para milímetros. A resposta sai. E é praticamente isso. Se 760 é uma atmosfera, 680 é quase, está bem próximo de 700, 90%, aproximadamente 0,9. Está correto. Então, a pressão, outro exercício. A pressão atmosférica em São Francisco, em um certo dia, foi de 732 milímetros de Hg. Qual foi a pressão em quilopascal? Quilopascal é 1000 pascal, 1 quilopascal. Sempre que você vê essa unidade K, quer dizer 1000. Então você pode tirar o Kzinho e colocar 1000 aqui, pascal, tá? Se for quilogramas, coloca 1000 gramas, Se for quilômetro, 1000 metros, Então o K, você apaga o K e coloca 1000, para saber do que se trata. Então, quilopascal. Qual a pressão em quilopascal? Daí você tem que usar fator de conversão também. Então, a estratégia aqui nos pede para converter milímetros de Hg para quilopascal, porque uma atmosfera, já vimos lá, isso aqui ninguém tem que decorar, É mais fácil decorar que uma atmosfera é 760 milímetros de Hg, que é um conhecimento mais
rotineiro, todo mundo comenta da milímetros de Hg, né? Mercúrios, né? Mas Pascal é mais técnico, né? Então, uma atmosfera é praticamente 1 vezes 10 a quinta Pascal, seria, vamos ver essa vírgula aqui, 5 unidades, 3, é como se fosse 101.325 Pascal, né? Uma atmosfera é 101.000 Pascal, praticamente 100.000 Pascal, né? Uma atmosfera. Então 100.000, aproximadamente 10 a quinta vezes, né? Porque 1, uns quebrados, né? 10 a quinta vezes. Arredondando para 1 isso aqui, né? Seria como se fosse 10 a quinta. 10 a quinta é 100.000. Então uma atmosfera é aproximadamente 100.000 Pascal. Se for o valor exato, seria 101.325 Pascal, que é a mesma coisa que 760 milímetros de Hg. Então o fator de conversão de milímetros de Hg para Pascal é esse aqui. Cada, né, 1,135 vezes 10 a quinta Pascal equivale a 760. Então você pode colocar esse Pascal sobre 760 ou 760 sobre os 1,325 vezes 10 a quinta Pascal. Você coloca esse valor em cima e esse embaixo ou vice-versa. Se um é igual ao outro, você pode criar um fator de conversão aqui, colocando esse no numerador e esse no denominador. Se quiser colocar esse no numerador e esse no denominador, depende do fator de conversão que você quer utilizar. Você pode, né, de milímetros de Hg para atmosfera, você pode colocar uma atmosfera sobre 760, como a gente fez anteriormente, 760 sobre uma atmosfera, ou esse valor aqui em Pascal sobre 760, ou esse 760 sobre esse valor. São fatores de conversão. Se eles são igualdades, você pode colocar um sobre o outro. Por que você pode colocar um sobre? Porque a divisão disso por isso dá 1, né? Se esse valor é igual a esse, o valor que está em cima é igual ao de baixo, então quando você divide dá 1. Né? Certo? Dá 1. Então por isso que isso daqui é apenas um fator de conversão. Então esse é o fator que vamos precisar. Pascal, porque ele quer o resultado em Pascal, e milímetros de Hg embaixo, porque ele deu os milímetros de Hg do dia quente em São Francisco. Então está aqui, pressão em quilopascal vai ser, tinha, né, em São Francisco, tinha uma pressão de 732 milímetros de Hg, multiplica por esse fator de conversão, 760 é a mesma coisa que esse valor aqui, em Pascal, você simplifica, multiplica esse valor vezes esse, divide por esse, deu 9,76 vezes 10 a quarta Pascal. Então, sabemos que, né, que ele quer a resposta em quilopascal. Quilopascal é por 1000, então se divide esse valor por 1000 e daí já dá esse valor aqui. Divide por 10 a terceira. Tá? Porque se você não quer unidades, né, em Pascal, você quer em milhares de Pascal. Né? Certo? Então você divide para ver quantos milhares tem. Você divide por 1000. Está aí a resposta. Manômetros usados para medir pressões de gás. Sim. É uma diferença entre manômetros e barômetros. Né? Manômetros, lembra de mão, né? Manômetros. Manômetros é para medir pressão em recipientes, em equipamentos. Barômetros é para medir a pressão atmosférica. Então, diferença entre manômetro e barômetro. Barômetro é para pressão atmosférica. Então, se quiser saber a pressão atmosférica num certo local, você estará usando um barômetro. É a pressão em um ambiente aberto, pressão no ambiente. Quando você quer medir a pressão dentro de um sistema, dentro de um recipiente, dentro de um cilindro, dentro de um bujão, dentro de uma câmara, ou dentro de um pneu, dentro de um sistema fechado, você usa o manômetro. Então, manômetro mede a pressão em sistemas fechados e barômetros em pressão atmosférica. Então aqui você está medindo a pressão dentro desse balão aqui, contém um gás, e você tem um líquido aqui que é o mercúrio. Se esse gás aumenta a pressão, ele faz com que o nível do mercúrio se desequilibre.
Então, à medida que a pressão do gás aqui vai aumentando, ele vai empurrando a coluna de mercúrio e o desnível vai aumentando. O desnível é representado por esse H aqui. Esse H é a pressão do gás, medidas em milímetros de mercúrio, ou centímetros de mercúrio. Essa distância aqui se mede, né, com uma régua, tem uma escala. Normalmente se deixa a régua presa aqui já né, no próprio aparelho. Já tem né, uma escala desenhada aqui atrás. Então você já vê quantos é o desnível. Esse desnível é provocado pela pressão do gás. Essa torneira aqui serve para quê? Ela serve para colocar o mercúrio no início do processo e também serve para adicionar o gás, né, se for o caso. E note que aqui é vácuo, tá? Então se coloca isso daqui de uma forma que, né, você consegue colocar, por exemplo, mercúrio inicialmente aqui, daí você vai derramando até e deixa isso aqui, essa cabeça aqui, você deixa de ponta, né, invertida, de ponta cabeça. Essa parte fica invertida, fica orientado para baixo. E isso aqui, e esse arco aqui para cima. Então você vai derramando aqui até ele preencher aqui. Depois que preencheu é que você inverte o aparelho e deixa aqui nessa orientação que estamos vendo. Daí o líquido de mercúrio vai descer e vai se equilibrar dos dois lados aqui, né? Vão ficar na mesma altura. Tem que cuidar para que a altura de mercúrio não transborde para dentro do recipiente de gás. Aproximadamente a altura útil do líquido é vir até aqui assim, né? Ficar mais ou menos equilibrado aqui nessa. Daí quando você aquecer esse gás, ou quando esse gás for sendo adicionado a partir de né, uma fonte externa, daí ele vai empurrar o mercúrio, né, e aqui tem vácuo, vazio, é como se alguém tivesse aspirado o ar daqui dentro com um canudinho, né? Tirou todo o ar. E daí vai formar esse desequilíbrio. Esse desequilíbrio é a pressão em milímetros de Hg do gás. E depois você converte esses milímetros de Hg em atmosfera, em Pascal, né, o que você quiser. Então aqui tem um tubo fechado e aqui você tem um tubo aberto. Certo? Aqui o tubo aberto, aqui você tem, né, a pressão, que vai ser a pressão do gás, mais a pressão atmosférica. Porque existe uma pressão, porque ao estar aberto o tubo, existe uma pressão atmosférica aqui dentro dessa seção do tubo. Então aqui temos a pressão exercida no sentido contrário, que é de uma atmosfera. Então você tem que somar que já existe uma atmosfera aqui, mais o peso desse mercúrio. Então, o que o gás agora está exercendo de pressão é a altura do desnível do mercúrio mais a pressão contrária aqui, que atmosférica, que impede que o líquido siga subindo. Aqui é vácuo. Então não existe uma pressão contrária aqui dentro empurrando o líquido de volta. Existe vácuo, vazio. Aqui já existe uma pressão atmosférica sendo exercida nessa seção do tubo aqui empurrando o líquido. Então você tem que somar essa pressão atmosférica que está externa aqui, mais a pressão da altura do mercúrio, que vai ser igual à pressão do gás. Então são um tubo fechado, então são ambos manômetros, né, para medir a pressão no interior do gás. Esse método aberto é mais fácil de lidar, porque fica mais fácil de encher o tubo, né, com ele aberto aqui, de mercúrio. Fica mais fácil de manusear. Aparelho para estudar a relação entre pressão e volume de um gás. Então nós temos aqui um tubo aberto, temos um gás aqui, e esse gás ocupa aqui, né, no estado inicial, ele não está causando nenhum desequilíbrio ou desnível no mercúrio. Significa que a pressão que está no interior do gás é a mesma pressão atmosférica que está do lado de cá, que é a pressão que está sendo exercida sobre
o tubo, né? O ambiente também está atuando aqui dentro do tubo. Então o gás não está empurrando a coluna de mercúrio no sentido contrário, portanto a pressão do gás não é superior à de uma atmosfera que está aqui atuando do lado de fora. É a mesma pressão atmosférica. Nesse caso aqui, o gás já está sob pressão, está empurrando, está desnivelando o mercúrio a um desnível de 760 milímetros de Hg. O desnível do mercúrio é de 760 milímetros, quer dizer que esse gás exerce uma pressão de 760 milímetros, mais a pressão atmosférica que está atuando aqui do lado de fora, que é mais 760 milímetros de mercúrio. Então já dá 2 atmosferas aí de pressão que está atuando aqui dentro do... E aqui já, né, o desnível é maior ainda, então a pressão aqui é muito maior. Note que à medida que você vai colocando mercúrio aqui no interior do tubo, o que ele quer mostrar com esse experimento é que o volume do gás vai diminuindo, né? Quando era de uma atmosfera, o volume era 100 ml. Quando você coloca mais 760 milímetros de mercúrio através de um funil, você está dobrando a pressão aqui dentro. Já existia uma atmosfera que estava aberta. Ao colocar mais 760 milímetros, você está dobrando e o volume, que era 100, reduziu a metade. Então, ao dobrar a pressão, o volume se reduziu a metade. Se você triplicar o volume, a pressão, ou seja, colocar mais 760, vai dar 1520, o volume se reduz a 1/3. Então, notem, ao dobrar a pressão, o volume se reduziu a metade. Ao triplicar a pressão, o volume se reduziu a 1/3, 33 ml. Ao quadruplicar a pressão, o que vai acontecer? Se eu continuar colocando líquido de mercúrio aqui, esse volume vai continuar diminuindo, vai passar para 25 ml. Então, cada vez vai. Nós notamos uma relação inversa entre pressão e volume. Aumenta a pressão, diminui o volume. Se a pressão aumentar, o outro diminui, o produto entre eles se mantém igual. Então, quando eles são inversamente proporcionais, 2 valores são inversamente proporcionais, o produto entre eles se mantém constante. Certo? É igual a 8 vezes 2. 8 é um número grande, né? O volume. 2 é a atmosfera. Pressão. 2 vezes 8, 16. Se você aumenta, né, a pressão para, em vez de 2, você dobra a pressão para 4, o volume vai diminuir de 8 para metade, 4. Vai ficar 4 vezes 4, continua sendo 16. Então, pressão vezes volume sempre se mantém igual quando os valores são inversamente proporcionais. Então você pode fazer uma forma, PV, pressão vezes volume vai ser uma constante, um valor fixo. Pressão é a altura, né, a altura da coluna, do desnível, né? Desnível aqui é 0, né? Porque ele está, né, não existe desnível aqui, né? Então a altura aqui é 0. À medida que você coloca mais mercúrio dentro do tubo, vai fazendo pressão sobre o gás vai diminuindo, né, de volume, por efeito da pressão. Então o volume diminui, aumenta a pressão, o volume diminui. É natural, né? A gente já fez essas experiências, só você pegar uma seringa, vai apertando, o volume vai diminuindo do gás, né? Ele é compreensível, né? E a variação é nessa proporção, à medida que você dobra um, o outro reduz a metade. Triplica um, o outro fica dividido por 3. Quadruplica um, o outro fica dividido por 4. Então isso aqui é uma lei, a lei da pressão vezes volume. Você vai colocando esses pontos que nós vimos no gráfico. O volume do gás era 2 litros, quando a pressão era de 0,6 atmosfera. Você dobrou, vamos começar aqui com 0,3 atmosfera. Quando a pressão era de 0,3 atmosfera, pontilhado aqui, era 4 litros o volume do gás. Se você dobra a pressão de 0,3 para 0,6,
o volume que era 4 reduziu para 2. Se você for fazendo isso com vários pontos, várias pressões, e medindo o volume que tem, vai dar uma curva desse, né? Uma curva como uma hipérbole, né? Uma hipérbole aqui. Isso é a típica lei da inversão de proporcionalidade. Pressão é inversamente proporcional ao volume. Aumenta um, diminui o outro. Se você quiser obter uma reta, converter a hipérbole numa reta, você coloca pressão em relação ao inverso do volume. Aí dá uma reta. Certo? O inverso do volume. Daí eles aumentam na mesma, diretamente proporcional ao inverso do volume. Você pode dizer que a pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Ou se de outra maneira, que o volume é diretamente proporcional ao inverso da pressão, também dá certo. Temperatura constante, note que a gente não mexeu na temperatura, isso mantendo a temperatura sempre a mesma, né? A temperatura de 25 graus centígrados, por exemplo. Quantidade de constante, né? Pressão vezes volume vai dar constante. Essa aqui, ó. A pressão é proporcional ao inverso do volume, esse aqui é o inverso do volume. Proporcional é esse alfazinho aqui. A pressão é diretamente proporcional ao inverso do volume. Ou vice-versa, né? Que o volume é diretamente proporcional ao inverso da pressão, também dá certo. Quer dizer que pressão vezes volume é constante. Você pode ver, 2 vezes 0,6 dá 1,2. E 4 vezes 0,3 também dá 1,2. Ou seja, produto, pressão, volume vai ser uma constante. Vai ser sempre o mesmo valor. No caso aqui, 3 vezes 4, 1,2, 6 vezes 2, 0,6 vezes 2, 1,2 também. Seria 1,2 a constante. Para esse exemplo aqui. Então, em dois momentos quaisquer, se tratando de um mesmo gás, pressão na situação inicial vezes volume na situação inicial vai ser igual a pressão qualquer num determinado momento vezes o volume qualquer em um determinado momento, que é o mesmo valor. Né? Então, se o momento 1, situação original 1, V1, era 0,3 atmosfera e 4 volumes, multiplicando um pelo outro, vai dar a mesma coisa que você numa situação qualquer depois, uma pressão 2, um volume 2, também vai dar o mesmo produto, que é o resultado em qualquer momento aqui, a qualquer pressão, vezes um volume qualquer para aquela pressão, vai dar sempre o mesmo produto. Então você tem uma equação matemática que diz que pressão 1 numa situação inicial vezes volume 1 numa situação inicial vai ser igual a pressão 2 numa situação final vezes volume 2 numa situação final. Então isso aí é para resolver problemas em que ocorre mudança de pressão e volume, mantendo-se a temperatura, né? Não vamos aquecer, porque o aquecimento, o resfriamento mexe na pressão e no volume também. Então aqui, variação no volume de gás com temperatura, pressão constante. Então aqui, variação do volume agora, tá? Com temperatura e pressão constante. O que faz o volume do gás aumentar? Né? Se você aumentar a temperatura, né, o gás se expande. O ar quente se expande, sobe, é mais leve. O ar frio é mais denso, mais pesado, ele desce. E o ar quente sobe. Então, os gases, quando aquecidos, ocupam mais volume, eles se expandem, né? Diminui a densidade. Então, você tem um gás aqui, um mercúrio em cima, pesando, dentro de um tubo capilar. Isso aqui está a baixa temperatura. Daí, quando você esquenta o gás, ele expande. Né, a pressão não mudou. Notem que é o mesmo peso de mercúrio que havia no começo, continua pesando sobre ele no final. Então a pressão se manteve constante. O que mexemos agora foi na temperatura. Então a uma determinada temperatura tinha um certo volume, a outra temperatura tinha um volume maior, com o aumento da temperatura. Você pode colocar uma escala aqui, né, uma régua, né, para medir cada volume,
Cada posição do mercúrio tem um volume diferente. E saber a variação que sofreu, também pega um termômetro e vê. Isso aqui pode ser usado inclusive para termômetro, né? A cada temperatura o gás vai estar numa posição, você sabe a temperatura, você pode construir uma escala e construir um termômetro de gás. Então, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. Note que antes pressão e volume era o contrário, quando um aumentava o outro diminuía, né? Aqui não, quando um aumenta o outro também aumenta. Então lá era inversamente proporcional, aqui é diretamente proporcional. Quando um aumenta o outro também aumenta, é diretamente proporcional. Quando um aumenta e causa redução do outro, é inversamente proporcional. Então aqui tem algumas variações do volume de um gás com temperatura e pressão constante. Então, variação do volume do gás com a temperatura mantendo a pressão constante, tá certo? Mantendo a pressão constante. Então, se eu quer saber como varia o volume com a variação da temperatura mantendo a pressão constante. Ou seja, aquele peso de mercúrio que está em cima do capilar não varia, sempre a mesma quantidade de mercúrio, sempre a mesma pressão que ele está exercendo. Então, foi feito várias experiências aqui, feita por esses cientistas, Charles Gay-Lussac, Lau. Eles fizeram vários experimentos e construíram curvas. Note que agora, quando você faz as mesmas curvas que a gente tinha mostrado para pressão vezes volume, só que dessa vez você coloca volume versus temperatura. Daí você, para 100 graus centígrados tem volume 10. Para 200 graus centígrados tem volume aproximadamente 20. Né? Então, aqui é para quando você tem a pressão, uma determinada pressão fixa. Vamos supor que é uma atmosfera de pressão sempre. Então, toda essa curva aqui foi feita sempre para a mesma pressão. Para uma outra pressão, vamos supor que feita em outro ambiente, ou dentro de um recipiente com outro tipo de pressão, também dá uma relação mais fixa, tá? Sempre a pressão 3 sem mudar. Vai dar essa linha aqui. Para uma pressão mais alta, a gente está mexendo na pressão, mas dentro dessa linha, a pressão não varia. Né? Ou seja, para esse experimento da pressão 2, é a linha verde. Sempre aqui há uma pressão, um volume, uma temperatura de 200 graus, para pressão, 30 volumes. Para 0 grau, para a mesma pressão, dá outro volume, tá certo? Então, nota-se que o volume versus a temperatura são diretamente proporcionais para diversas temperaturas. Mas quando eles constroem essas linhas, eles não conseguem ir a temperaturas muito baixas. Eles notaram que todas elas convergem, vão para um ponto. Todas elas se dirigem ao mesmo ponto. Se você faz esse experimento a uma pressão de uma atmosfera, ou a uma pressão de 2 atmosferas, ou de 3, ou de 4, sempre vai haver uma convergência para um valor. E notaram que essa convergência do valor aqui no eixo da temperatura, todas elas convergem para o mesmo ponto, que é 273 graus abaixo de zero. Então isso levou à conclusão de que essa é a temperatura mais baixa que pode existir, porque todas elas convergem para esse valor de temperatura aqui. Abaixo desse valor não tem como reduzir mais o volume. Por quê? Porque eles passam para o estado líquido, né? Passam para o estado sólido, ou seja, a temperatura não tem como ser menor que 273,15 graus. A natureza já sabe disso, né? Então está convergindo para esse valor. Está convergindo para esse valor. Então vários experimentos levaram a deduzir que existia uma temperatura, um ponto em que a temperatura não poderia ser inferior. O comportamento dos gases não mostravam, né, variações para baixo de 273 graus abaixo de zero, senão o volume já ia ter que ficar negativo, a linha passaria para, né, aqui no eixo do volume estaria na área negativa, volume negativo, não existe volume negativo.
se você continuar descendo a linha azul, eles param aqui porque já não existia aparelhos, né, para medir ou para fazer os experimentos a temperaturas tão baixas, né, 200 graus abaixo de zero, 100 graus abaixo. Então eles deduziam que ela continuaria, caso eles tivessem os equipamentos adequados, né, continuaria obedecendo a mesma tendência. Todas elas continuariam obedecendo a mesma tendência. E essa tendência indica um ponto de convergência, certo? Esse ponto de convergência é 273 graus negativos, que é considerado hoje o zero absoluto. O zero absoluto é a temperatura mais baixa que existe. Então, o volume é proporcional à temperatura, não ao inverso, né, da pressão, como vimos anteriormente. É diretamente proporcional. O volume é diretamente proporcional à temperatura. Se você aumenta um, o outro também aumenta, e vice-versa. Se você também comprime um gás, ele tende a aquecer. Certo? Tanto é que no motor da geladeira, que está do lado de fora, que o gás sofre compressão. Então, quando você comprime o gás, você faz o calor sair de dentro dele. Daí a liberação de calor. Por isso a geladeira tem um ventilador lá atrás para refrigerar. E o calor que sai de dentro da geladeira é expulso, né, para fora, para o meio externo da geladeira. E depois, quando um gás se expande, ele se esfria. Então, quando você pega um gás e comprime ele esquenta. Quando ele se expande, você deixa ele escapar, ele esfria. Então, o que a geladeira faz? O motor da geladeira, ela pega o gás, recolhe o gás que está, né, de refrigerante, o gás refrigerante, que está circulando dentro da geladeira, pega esse gás, leva para o motor, lá dentro do motor ele comprime ele. Esse gás sofre compressão, libera calor, o calor sai, é ventilador lá atrás, e depois o gás é lançado, né, para se expandir de volta dentro da circulação, né, dentro do encanamento de refrigeração do circuito, né, circuito refrigerante, dentro daquelas serpentinas. Ao expandir o gás, ele esfria. Você está mexendo com uma variação, né? Está trabalhando com a pressão, você, né, pressionando e deixando expandir, pressionando e deixando expandir. Isso faz com que o interior da geladeira é resfriado. Mas se você quiser também, você faz o inverso. Se você esquentar o gás, ele expande. Se você esfriar o gás, ele contrai. Então é mais intuitivo, né? A gente sabe que quando você aquece um cilindro de gás, ele tende a explodir. O gás aumenta, quer expandir. Então é mais fácil você esquentar as coisas. Comprimir gás e descomprimir gás é menos usual, a gente não visualiza tão facilmente esse fenômeno. Mas se você comprimir o gás, ele começa a esquentar. Daí você coloca um ventilador para esfriar ele, para o calor sair mesmo. Depois, quando você, né, quiser, você solta ele escapa. Né? E ao escapar, ele esfria o ambiente. Então esse é o princípio de refrigeração dos motores, do ar-condicionado, da geladeira. O ar, né, seria sistema de refrigeração através dessa lei de compressão e rarefação. Então, o volume sendo diretamente proporcional, o volume é uma constante vezes a temperatura, certo? O volume sempre é um certo vezes o número da temperatura. Ou se você preferir, volume dividido por temperatura vai ser sempre a mesma constante. Quando aumenta um, aumenta o outro e a divisão sempre é a mesma. Certo? Então, 10, né, dividido por 5 dá 2. Né? Se você dobrar o 10 para 20, dividir em vez de 2 por 4, continua sendo o mesmo valor. Então, como os dois valores aumentam, a divisão continua sendo a mesma. Então, o volume é uma constante vezes a temperatura, matematicamente. Ou seja, o resultado da divisão entre volume por temperatura se mantém em qualquer ponto do gráfico para cada uma dessas linhas, né? Seja vermelha, verde, azul. Que você pega um ponto qualquer né, sobre a linha vermelha ou sobre a linha azul, o par, né? Vou
200 está para 40, assim como 100 está para 30, né? Ou 25, né? Certo? Vai dar sempre o mesmo resultado, a divisão entre eles. Então, a temperatura deve ser em kelvins, tá? Para você fazer essa proporcionalidade aqui, você não pode usar graus centígrados, você tem que usar graus kelvins. Os graus kelvins é que vai obedecer essa proporcionalidade aí. Então, a temperatura deve ser em kelvins, né? Temperatura absoluta. A temperatura em kelvins é igual a temperatura em graus Celsius mais 273. É a maneira de você converter kelvins, não se diz graus kelvins, simplesmente kelvins, porque a temperatura é absoluta. Então, temperatura em kelvins é igual a temperatura em graus centígrados mais 273. Então, se temos 20 graus centígrados, soma com 273, você tem a temperatura em kelvins. Fácil.